Satisfação, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Gustavo Brasil e hoje eu vou falar sobre um filme que eu tô querendo analisar desde o meio do ano passado, quando May December, ou então na tradução Segredos de um Escândalo, estreou no Festival de Cannes. Obviamente ele já chama muita atenção por causa do elenco dele, principalmente duas atrizes que são duas atrizes que eu admiro absurdamente, que é a Natalie Portman e também a Julianne Moore. É um filme baseado numa história real bizarra, cara, que aconteceu lá nos anos 90 sobre essa mulher que quando tinha 36 anos se envolveu sexualmente com um garoto de 13 anos. Isso quando ele foi trabalhar para ela numa pet shop. Para começar, é importante dizer que não tem nenhuma cena sobre esse acontecimento especificamente, até porque o filme se passa 23 anos depois desse escândalo, depois da Grace já ter sido presa e até ter sido solta. Então, sem ceninha bizarra, não tem nada disso não. Agora eles estão vivendo juntos e têm até filhos, mas acontece que o diretor Todd Haynes está muito mais interessado em posicionar a ótica do moralismo na personagem da Natalie Portman, que nessa história vive uma atriz que foi escalada para viver a personagem da Grace no filme que eles vão fazer. Então ela vai passar uns dias com o casal justamente para estudar a personagem. Aí é que tá, no que parece que o filme vai apontar o dedo para um escândalo que já aconteceu há mais de 20 anos atrás, numa espécie de julgamento moral. Na verdade, Todd Haynes ele já conta com o nosso julgamento pré-estabelecido, até porque é uma história realmente bizarra para todo mundo, e ele usa isso para criticar um outro ponto muito interessante. Até porque seria óbvio, né, cara, se ele caminhasse para a narrativa central do escândalo. Já tem vários filmes sobre esse clichê do aluno do ensino médio, tem um fetiche da professora gatona. Então May December busca uma ótica mais direcionada ao nosso fascínio por histórias de crimes reais, mais conhecidas como True Crime, aqueles documentários que a gente gosta de assistir, sabe? E aí o filme usa como ponto de partida, e aí que é muito interessante, porque em vez dele criar esse comentário, esse argumento abordando uma repercussão pública, na verdade, ele usa justamente a personagem da atriz que vai interpretar a Grace no cinema para esse comentário. E aí que entra a atuação brilhante da Natalie Portman nesse filme, onde ela se vê tão interessada na personagem da Grace que ela chega a apelar para o método, indo muito mais longe, muito mais além do que uma análise de composição da personagem, chegando até a buscar reviver algumas coisas da história. E a Natalie Portman transborda um cinismo impecável, cara. Eu gosto muito de como o Todd Haynes sempre posiciona ela no canto da tela em muitas cenas. Às vezes é ela quase que perdendo o timing da movimentação da câmera, como se estivesse chegando atrasada. Outras vezes é num posicionamento também nos cantos, mas tentando se aproximar muito da Grace, como a cena das plantas, que tem um jogo de posicionamento muito interessante que vai mudando aos poucos. Isso para revelar justamente um certo deslocamento da personagem. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa fora do lugar. E um dos elementos mais brilhantes desse filme é ser focado em três personagens, mas basicamente abordando só dois pontos de vista, que é o do Charles Melton e da Natalie Portman. Embora o ponto de vista mais confiável seja o do personagem do Charles Melton, uma vez que existe todo um ar de desconfiança quando a gente está na ótica da personagem da Natalie Portman. Mas o melhor disso tudo é o filme fazer você acreditar que tá na ótica, tá ali no ponto de vista da Julianne Moore, mas na verdade não tem nada do ponto de vista dela. Eu acho que a personagem dela é muito mais abordada como uma silhueta. Por exemplo, você talvez nunca descubra de fato se ela realmente sente amor pelo marido. Talvez você não consiga decifrar nem se ela tá deprimida ou se rola algum tipo de bipolaridade ali. Isso não é sinal de uma escrita ruim, muito pelo contrário, porque você tem ali uma personagem que literalmente vive uma atriz que vai interpretar a Grace no cinema. Ela tá ali pra analisar e compor a personagem que ela vai interpretar no filme, mas muitas vezes a Grace parece também que tá interpretando. Isso é absolutamente coerente. E a Julianne Moore é minha torcida para vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante justamente porque ela cria uma ambiguidade surreal para a personagem. Porque vai acabar o filme e você vai debater duas opções. A primeira, a Grace realmente não tinha noção do absurdo, ela não tinha noção do crime que ela estava cometendo, que ela cometeu esse tempo inteiro, ou então ela realmente se faz de cínica para evitar esse julgamento moral. Eu acho que o filme até dá essa resposta, mas não de forma mastigadinha. Você realmente precisa prestar atenção nos detalhes, nos comportamentos e nos diálogos. Essa cena da formatura, inclusive, é sensacional. Nada de ficar vendo o filme usando o WhatsApp e ficar também no TikTok. É para assistir o filme e só ver o filme mesmo. Não vou fazer final explicado aqui não. E também não posso deixar de citar a atuação surpreendente do Charles Melton nesse filme. Aquele sustenta muito bem um cara completamente fora da realidade, completamente distante da realidade. Um cara que sofreu muito claramente e desenvolveu pouquíssimas habilidades sociais por causa desse trauma que nem mesmo ele sabe que é um trauma. Então, um comportamento muito retraído e desconfortável, com uma
certa inocência até melancólica. E você vê que o filme começa com um take mostrando várias borboletas. Eu até acho que é o simbolismo meio óbvio, né? Aquela história de uma lagarta criar asas e sair voando livremente. Só que esse simbolismo desse filme ele é usado de uma maneira um pouco diferente, mas eu não vou falar muito sobre isso porque seria até spoiler. Mas eu gosto muito dessa cena onde a gente vê o personagem dele soltando uma borboleta que acabou de criar asas, mas a gente vê a cena pelo reflexo da porta, porque nada mais é do que o reflexo do que ele vive mesmo, mas não é o que ele vive exatamente. Essa cena também vai de encontro com a cena da formatura e faz todo sentido depois, vocês vão ver. E assim, eu já vi muita gente afirmando que esse filme aqui é uma comédia, seja uma dark comedy ou então até uma comédia tradicional. Mas eu não concordo com isso não, cara, porque pra mim a comédia ela tem que ser engraçada, ela tem que fazer rir. E esse filme não é engraçado, ele nem tenta te fazer rir também. Eu acho que o termo mais adequado seria algo do tipo sátira, onde o filme faz uma crítica ao tipo de mídia em formato de sátira da realidade. Mas não é comédia, a história não é engraçada, é até bem triste na verdade. Só que se a gente acaba achando graça desse filme e categorizando ele como comédia, a gente justamente faz parte desse comentário que o Todd Haynes faz sobre a desgraça de uma família ou então qualquer tipo de desgraça se tornar entretenimento. Aquela questão de assistir documentários de crimes reais e vocês estão vendo um cara que costuma consumir esse tipo de conteúdo. É claro, eu não sou tarado nesse tipo de conteúdo aí de true crime e tal, mas eu gosto, eu assisto, então tô aí. Eu citei que a Julianne Moore é minha torcida pra vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas eu sei que isso não vai rolar. O Oscar vai acabar indo pra Da'Vine Joy Randolph por Os Rejeitados. Eu indicaria a Natalie Portman e o Charles Melton ao Oscar também, mas tô cada vez mais vendo que nem indicação vai rolar, infelizmente. Agora, sobre o título original, que eu acho fantástico esse título, mas ele realmente não funcionaria numa tradução, que é o seguinte, eu acho que May se trata realmente do mês de maio, onde acontece a primavera lá nos Estados Unidos, ou seja, May representa o jovem aflorando e December, que é dezembro, é quando é o inverno lá nos Estados Unidos, ou seja, é a maturidade, chegando próximo do fim. Cara, gostei muito desse filme, é um filme que vale a pena assistir no cinema, acho que ele tá estreando aí essa semana, então vai correndo assistir, porque ele não veio pela Netflix aqui no Brasil, só lá nos Estados Unidos, então por enquanto ainda não tem nenhum serviço de streaming. Então vai assistir, que é um filme que vale muito a pena realmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, já viu o filme? Viu de uma forma clandestina, como eu vi? Ou você vai ver no cinema? Volta aqui, se você ainda não assistiu e vai assistir, deixe seu comentário, sua opinião aqui embaixo. Valeu, é isso aí, até a próxima, fui!